Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra online. Hoje nós daremos início a um novo módulo do nosso programa de palestras online, que também inicia com um novo nome. Ele passa a ser a BPK2B, Biopark to Business, e não mais ao Live. Então, agora a gente está se acostumando com esse novo nome ainda. A plataforma de transmissão também foi alterada. A partir de agora também passa a ser pelo Zoom. O tema de hoje, então, é parcerias para a inovação. E o nosso convidado muito especial é o Alan Debus, do Sebrae. Alan é consultor responsável pela temática de inovação da Regional Oeste do Sebrae do Paraná. É empreendedor desde os 15 anos, formado em administração de empresas, estudou empreendedorismo e inovação em Nova York, é especialista em gestão empresarial e marketing organizacional. Atua como membro da coordenação do CRI, Sistema Regional de Inovação Iguaçu Valley. Olá, Alan. Olá, boa tarde, Josiele, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Então tá bom, estreando um novo nome então, né? Isso é inovador. Um novo módulo, um novo nome e uma nova plataforma também de transmissão. Estamos remodelando um pouquinho o programa. Ah, que legal. Então, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu acho que agora é comigo, né? A gente inicia então um bate-papo aqui sobre parcerias e inovação, é isso? Isso aí, fica à vontade, Alan. O pessoal, se tiver perguntas, pode ir colocando no chat, que depois que você terminar a apresentação, daí a gente abre um tempinho para perguntas. Tá ok? Perfeito, Josiele. Só confirma se você está conseguindo ver minha tela. Sim, E tudo certo. se o menu dos vídeos está em frente à tela ou não. Você consegue ver minha tela limpa da apresentação? Sim, ela tá inteira. Ah, então tá bom, porque eu consigo ver aqui as imagens e não me atrapalha aqui em relação aos slides. Então vamos lá. Podemos começar então, Josiane? Pode ficar à vontade, Alan. Então tá bom. Iniciando, né, um agradecimento ao Biopark, né, a toda a equipe que está fazendo a gestão, né, desse grande projeto que a gente acredita demais, né, aqui para a região do Paraná e agora estou falando até do Brasil, tá? Nós acreditamos juntos com o Biopark nessa transformação através da inovação. E pensando nisso, eu acho que é importante, né, você já me apresentou, já falou quem eu sou do Sebrae, sou um Alan, sou responsável pela temática da inovação aqui no Oeste do Paraná e, de novo, então, eu acho que um assunto liga ao outro, né? Não tem como a gente falar de inovação sem falar de Biopark na região, sem falar de Sebrae e eu acho que esse assunto está numa pauta prioritária, né, localmente aqui para nós, tá? Então, acho que, primeiro, em segundo ponto, né, eu acho que é importante eu falar um pouco do Sebrae. Eu acredito que a maioria já tem contato, né, já fez algo, já teve alguma parceria, já participou de algum produto do Sebrae. Mas não é todos, né? Então, acho que eu faço sempre questão de explicar um pouco mais o que é a nossa organização, para ter um entendimento melhor e para que vocês também possam usufruir da melhor forma, né? Estou falando aqui com empresas que estão sendo apoiadas, estão sendo aceleradas, estão sendo recebidas, né, pelo Biopark, e o que a gente quer é muito parecido com o que o Biopark quer, né? Quer desenvolver os empreendedores, né? Quer que seus negócios expandam e que vocês prosperem juntos, tá? Então, falando mais do Sebrae, o Sebrae é uma instituição privada sem fins lucrativos, tá? Então, nós somos uma empresa, né? Apesar já vou explicar um pouquinho, de receber recursos públicos, nós somos uma empresa privada. Não precisa fazer concurso para trabalhar. O Sebrae ele tem uma empresa terceirizada, que é uma espécie de um headhunter, onde ele busca talentos no mercado, faz anúncios e a gente passa por um processo normal de contratação, né? Várias etapas, assim como outras empresas fazem. Uma outra questão importante é que eu tenho meta, tenho objetivo, tenho OKR, e se eu não atingir, pé na bunda, né? É empresa privada, então a gente precisa mostrar resultados, tá? Quando eu falo que, apesar de ser uma empresa privada, ela recebe recursos públicos, porque o Sebrae ele é um sistema, né?
e está participando do Sistema S, assim, a gente tem vários outros sistemas, né, como o Senai, o SESI, o SESC. O Sebrae é participante do sistema e recebe recurso da União. Então, nós somos uma empresa privada, mas por receber recursos públicos, nós precisamos atender às leis diversas aqui de utilização do recurso público. Assim como a lei de licitação 8666, a gente precisa licitar para contratar serviços, para comprar materiais. Então, nós temos todo esse processo público, apesar de ser privado, em funcionamento aqui, tá? Digo de passagem, assim, que é um formato bastante interessante, não nos falta recursos materiais para trabalhar, devido à gestão, né? Eu me orgulho muito de fazer parte dessa organização e pela gestão tão profissional quanto tem. E não ia ser de menos, né? Se nós queremos ensinar gestão para os empreendedores, ensinar inovação, a gente precisa fazer, primeiramente, a tarefa de casa, tá? Então, para entrar no Sebrae, como funcionário, não precisa de concurso, é uma contratação simples, né? Apesar de ser uma empresa privada, ela é pequena no Paraná. Nós temos aqui hoje, para vocês terem uma ideia, o Sebrae todo no estado do Paraná, em torno de 300 funcionários efetivos, tá? Aí, depois desses 300, nós temos mais alguns que são terceirizados e os estagiários, mas não é uma empresa muito grande, né? Também temos, daí isso sim é um processo já quase de licitação, um exército de consultores especializados, que esses sim são consultores que entregam os serviços por demanda. Em geral, esses 300 funcionários do Sebrae, nós trabalhamos como gestão de projetos. Então, nós temos vários projetos, nós temos recursos físicos e financeiros, e a gente subcontrata, dependendo da demanda, dependendo do produto, dependendo da parceria. Então, esse exército de consultores credenciados, eles passaram por um processo também de credenciamento, né, que foi lícito, transparente, para que eles entrassem na base como prestadores de serviço. E eles ficam nessa base, nessa grande base, onde nós temos hoje quase 1.000 consultores no estado do Paraná, que são especialistas e estão disponíveis para prestar serviço a micro e pequenas empresas. E dependendo da demanda, a gente chama esses consultores. Logicamente tem todo um rodízio, né? De novo, recurso público, transparência, para que a gente possa, sim, contratá-los e para que eles executem os trabalhos, tá? Então, esse é o formato que o Sebrae trabalha. Temos também um outro produto, um outro formato, na verdade, de contratação, que se chama Sebrae Tech. Eu tenho certeza que alguns empreendedores que estão me ouvindo aqui agora já utilizaram-se disso, mas são subsídios financeiros para a contratação de empresas fornecedoras para que fomentem e alavanquem a inovação nas empresas. Então, é um outro modelo de credenciamento, onde as empresas são mais laboratórios e outras instituições que prestam serviços de certificações, de prototipagem e que podem prestar serviço que o Sebrae repassa o pagamento para elas. Tá? Esse é um outro modelo. Fiz questão de falar um pouco como é o Sebrae, como empresa e quais são as formas que o Sebrae trabalha, que eu acho que é importante sempre esclarecer para todos. Seguindo aqui, então, a gente acredita muito, né? Que o que move é o empreendedorismo, que move a economia é o empreendedorismo, né? A gente tem certeza que promovendo a inovação também a gente consegue transformar a vida das pessoas. Então, acreditamos muito, mas muito no empreendedor, né? A nossa missão é essa, no empreendedor brasileiro, e que através da inovação a gente consegue transformar a vida e a realidade das comunidades, tá? O Sebrae, portanto, é um parceiro ideal para empresários e futuros empreendedores. Então, a gente atende só em CNPJ? Não. O CPF também, que queira empreender. Então, o nosso público-alvo é muito vasto, né? Eu já vou falar um pouquinho mais aqui sobre o tamanho do público-alvo e quais são as nossas outras formas de atender, tanto presencialmente como digitalmente, tá? Então, a gente impacta a sociedade promovendo empreendedorismo, né? A gente acredita nisso e a gente acelera esse trabalho através de parcerias, assim como essa, com o Bioparque e com outros parques tecnológicos que nós temos aqui na região, outros habitats, outros parceiros, assim como prefeituras, grandes empresas que a gente tem trabalhado para atingir o nosso público-alvo, que são as micro e pequenas empresas ou startups. Então, a gente acelera o trabalho. Vocês perceberam que o Sebrae é pequenininho, então a gente não tem tanta capacidade, por isso que a gente busca parcerias para a gente conseguir chegar no público-alvo, tá? Acreditando que fazendo isso, a gente consegue também fortalecer o ambiente de negócio, né? Da nossa região. A gente incentiva a competitividade e o desenvolvimento sustentável, portanto, das micro e pequenas empresas. Estamos presentes em todos os estados brasileiros, né, todos os estados, mais o Distrito Federal.
Então, somos um sistema, né, que se chama Sistema Sebrae. Viabilizamos o desenvolvimento regional, né? Então, só aqui no Paraná, nós temos 1.169.000 micro e pequenos negócios na cidade e no campo, né? Isso são MEIs, microempresas e pequenas empresas com faturamento até 4.800.000 ano. Então, esse é o público-alvo do Sebrae. Esse é o público que o Sebrae consegue ajudar, consegue fortalecer, consegue apoiar com um pouco de subsídio, tá? Alguns produtos mais, outros menos, mas o foco é esse. A gente precisa prestar conta disso. Como a gente recebe dinheiro público, a gente precisa fornecer produtos e serviços de qualidade e também um pouco subsidiados aqui para os nossos clientes, tá? Só para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, nós atendemos 278.000 empresas só o ano passado, tá? Então, dessas 1.169.000, 278 de alguma forma foram atendidas pelo Sebrae em vários canais de atendimento. Quando a gente fala de micro e pequena empresa, então, quem são, né? Aqui a gente tem uma foto dos setores principais aqui dentro do estado do Paraná, mas são 98,5% das empresas. Então, a gente atende, né, tem como foco principal a atender a grande maioria das empresas, né? Porém, esses 1,5 empresas que são de médio porte, grande porte ou instituições sem fins lucrativos, a gente atende micro e pequena empresa através de parcerias. Então, por exemplo, se eu tenho uma grande empresa, eu posso propor uma parceria para inovação aberta, para que consiga atrair startups, micro e pequenas empresas ou criar novas empresas. Então, através das grandes, eu consigo chegar na pequena, né? Então, por exemplo, aqui pelo Bioparque, por que eu estou conversando com vocês hoje? Porque a gente tem maior interesse na parceria, em cada vez fazer mais juntos, porque a gente sabe que vocês também têm o objetivo de desenvolver as empresas locais e são 98,5 micro e pequenas, tá? Então, aqui é um mapa, né, do estado do Paraná com a nossa rede de atendimento presencial. É importante dizer que aqui na região oeste do Paraná, que é essa área em cinza, que vocês estão vendo aí na tela de vocês, são dois territórios que a gente atende, mas isso faz parte da nossa regional. O território com cinza mais escuro, a gente chama de Oeste Integrado, onde nós temos aqui 48 municípios que são atendidos pelo Sebrae. O cinza mais claro é a região que a gente chama do Cantu-Quiriguaçu, que é a junção, né, de 3 rios, o Cantu, o Iguaçu e o Piquiri, onde nós atendemos mais 20 cidades aqui dentro da região. Então, hoje o nosso escritório, o Alan, junto com todos os colegas, a equipe, capitaneado por um gerente que está instalado em Cascavel, nós atendemos 68 municípios, tá? Entre eles, Cascavel, Foz e Toledo, nós temos escritórios próprios do Sebrae, tá? Então, em Toledo, nós temos aqui, localizado perto da prefeitura, na Parigo de Souza. Em Foz do Iguaçu, nós temos perto da Avenida JK. Em Cascavel, na Avenida Tancredo Neves. Então, são 3 pontos fixos do Sebrae. Fora isso, vocês podem perceber que no mapa tem mais pontinhos, né? Nós temos as salas do empreendedor, que é um local de atendimento parcerizado com prefeituras, onde a gente atende o público prioritário MEI. Então, tudo que tem os pontinhos azuis escuros aí são salas do empreendedor, onde o MEI consegue ser atendido com produtos e serviços do Sebrae. Temos também os pontos em amarelo, que são pontos de atendimento, que são locais parcerizados com associações comerciais, onde atendem o público prioritário de micro e pequena empresa. Então, onde está amarelo, nós temos essa parceria com as associações comerciais. Então, a gente tenta ter a maior capilaridade possível, né, dentro da própria regional, para que a gente consiga ter pontos presenciais de recepção e atendimento. Fora isso, nós temos os canais, né, de WhatsApp, de atendimento, página da web, 0800, né, nós temos aqui diversas formas de atendimento. Lembrando que com a pandemia, né, nós tivemos aqui uma transformação digital acelerada desde o ano passado, né? Assim como outras empresas, talvez que vocês estão me ouvindo aqui, tiveram que acelerar seus processos de transformação digital, né? Porque realmente entrasse nesse mundo. O Sebrae não foi diferente, por isso que a gente, mesmo com a pandemia, nós conseguimos aumentar a quantidade de atendimento ao invés de diminuir. Nós trabalhamos muito mais no ano passado do que se fosse um ano, digamos assim, normal, pela questão, primeiro, da demanda, né? Os empreendedores precisaram mais do Sebrae do que outros anos, pela dificuldade, né, por aquelas questões de lockdown,
Alguns setores que foram bem mais impactados, como o turismo, por exemplo, estavam demais no Sebrae. Então, nós rapidamente nos preparamos através dessa questão da transformação digital, de atender remoto, com as equipes todas trabalhando em home office, consultores terceirizados sendo chamados para que pudesse fazer esse atendimento. Então, a gente acelerou o processo e por isso que hoje a gente tem mais canais, mais formas de atendimento, fora essas presenciais que eu mostrei agora para vocês. Vamos lá, então. O tema de hoje, né, parcerias para inovação, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais aqui sobre inovação. Não vou ficar falando teoria, quem está aqui já é inovador, né, já está participando de um projeto inovador, então não preciso explicar, mas eu acho que alguns conceitos sempre é bom. Acho que eu adoro esse do Steve Jobs, que é que a inovação distingue o líder de um seguidor, né? Então, você sabe que pela literatura, né, existe a inovação disruptiva, a inovação em processo, mas eu acho que essa frase tão simples demonstra o poder que a inovação tem, né? Se eu tiver um processo implantado de inovação, eu consigo sempre estar um passo à frente, né? Eu consigo sempre novos mercados, novos clientes, mais rápido do que os concorrentes que só copiam. Então, tem essa diferença que eu acho que é tão importante relacionada à inovação e que eu faço sempre questão de trazer e reforçar aqui com todos. Tá? Agora eu vou antecipar um pouco do bate-papo que nós vamos ter à noite, mais tarde, na verdade, que é a programação, que é a inovação sendo implantada como um processo, não como uma epifânia, como um sonho. Então, aqui nós vamos conversar um pouquinho de como é o processo da inovação nas empresas antes que eu entre naquela divisão proposta, que é a inovação in-house, interna, e a inovação aberta. Eu vou trazer aqui um exemplo bastante simples, mas muito fácil de poder demonstrar para vocês. Vamos fazer de conta que isso aqui é um funil, tá? Não sou muito bom de desenho, mas eu acho que a gente consegue ter uma ideia de como é o processo de inovação nas empresas. Quando eu falo nas empresas, não importa o porte, tá? Grande, pequena, instituição pública ou privada, é o processo da inovação bem organizado dentro de uma empresa. E esse processo ele segue uma premissa, né? Que é o funil da inovação. Tão importante quanto ele tem uma lógica de etapas que precisam ser cumpridas dentro da organização. A primeira fase, que é a boca do funil, né? Essa primeira fase, ela tem que ser a maior possível. E ela tem que receber ideias de inovação, críticas de inovação de diversos canais. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que receber sugestões pelo WhatsApp, né? É um canal aberto. Eu tenho que receber pelo telefone. Eu tenho que receber através de um programa interno de ideias ou de uma caixa de sugestões, né? Eu vou trazer aqui bem antigo agora, que é muito da minha época, tinha as caixinhas de inovação, então eu tenho que ter um canal aberto. Eu preciso receber através de reuniões as informações e as ideias. Então, quanto mais canais eu tiver de recepção, mais essa boca do funil vai ser alimentada. E ele tem uma lógica da questão do funil, que, por exemplo, eu recebo 1000 ideias novas aqui de vários tipos, né? Tanto inovação disruptiva, como de processo, como aproveitamento de oportunidades, de novos negócios. Abrindo aqui essas opções de vários canais, eu tenho uma lógica que entram, por exemplo, 1000 ideias nessa fase 1. Né? Dessas 1000 ideias, agora eu já preciso falar da fase 2, elas diminuem. É uma questão natural. De 1000, elas vão avançar em torno de 100 ideias. Por que isso, né? Porque as ideias elas vêm de todos os cantos, né? De todos os canais. As ideias vêm dos clientes, as ideias vêm dos fornecedores, vêm dos parceiros, vêm dos sócios da empresa, vêm de tudo quanto é lugar, ou deveria vir, pelo menos. Então, ela chega no momento aqui na boca do funil, ela precisa ser analisada, né? Essa ideia ela precisa ser verificada. Será que é uma ideia inovadora mesmo?
ou é apenas uma melhoria contínua, ou é apenas um ponto que eu posso rapidamente resolver para que melhore um processo, para que ajuste uma máquina, para que melhore o layout. Então, eu preciso dividir isso, né? Então, o funil da inovação ele serve para isso. Será que é uma inovação mesmo ou é uma ideia de melhoria contínua? E outro ponto, será que essas ideias, elas são coerentes com o negócio, né? Será que essas ideias, elas foram bem trabalhadas, bem escritas? Então, em torno, mais ou menos uma média, 900 ideias vão voltar. Elas vão sair do funil e vão voltar para os canais, né? Vão falar, olha, essa ideia não vai funcionar por causa disso. Olha, essa tua ideia de melhoria contínua, fale com o seu supervisor, com o seu gerente, imediatamente implante. Olha, essa ideia, ela não faz parte do core da nossa empresa, da nossa missão, então a gente não vai aproveitar. Olha, essa oportunidade, a gente hoje não tem recurso para investir, então nós vamos fazer, então elas voltam, tá? Processo natural, tá? Lembra que eu falo de processo da inovação. Então, entraram 1000, vai ficar 100. Vai andar uma etapa, apenas 100, e 900 elas vão voltar. Dessas 100, então a gente tem uma segunda etapa, né? Ou a terceira etapa, melhor dizendo, falando aqui, que essas 100, elas vão reduzir de novo para umas 20 ideias. Nessa etapa aqui, a gente pode dizer que elas podem ser validadas. Elas vão pilotar, elas precisam ser testadas. Então, das 100 ideias, aqui, 80, de novo, voltaram para quem fez a ideia, para que talvez ela esteja reescrita, melhorada. E dessas 20, talvez entraram mais pessoas de outros setores, né? Então, poxa, eu tenho 100 ideias que são boas, são potenciais de inovação. Então, dessas 100, vamos pegar algumas, vamos montar grupos de trabalho, outras vamos pedir para que seja reescrito, outras vamos deixar em stand-by porque não é o momento de investir agora, outras vamos repassar para algum parceiro aproveitar a ideia, e outras vamos pilotar, vamos testar a ideia, vamos validar com o mercado, que são essas 20. Então, elas pulam a etapa de novo. Vocês estão vendo que é tudo, para quem é engenheiro é muito fácil de entender, é processo. Então, entraram 1000, ficaram 100, agora nós temos 20. Na quarta etapa, esses aqui são todos exemplos, né? Nós temos 5 ideias que realmente foram implementadas. Tem 15 que voltou, que foi testado, que foi liberado um pequeno recurso para que fosse pilotada, um pequeno investimento para que se testasse a ideia. E outras 15 voltaram. E essas 15, elas podem ser, de novo, reescritas, readaptadas ou simplesmente canceladas. E 5 ideias foram implementadas com sucesso e agora que entra o investimento pesado, por exemplo, na instalação de um novo negócio, de um novo equipamento, aqui que depois que elas foram validadas com o mercado, que realmente elas recebem o investimento e a pessoa lá atrás que deu a ideia, em geral, é recompensada. Então, o que a gente está percebendo aqui, por isso o modelo de funil, é que entraram 1000 ideias, depois reduziu para 100, para 20, para 5 que realmente foram implementadas. Esse é um processo de inovação. Isso aqui não é uma epifânia, né? Isso aqui tem lógica, cada etapa dessa aqui, a gente, num momento futuro, a gente pode explorar cada etapa como essa de uma forma melhor, né? Mais profunda, para que a gente possa explicar. Mas a ideia é que vocês construam esse processo nos negócios de vocês, né? Para que sejam, sim, cada vez mais inovadores, seguindo essa lógica. Vamos lá, então, rapidamente agora. Vocês estão me ouvindo, né? Josiele está por aí? Só me dê um ok aqui, abre Sim, um mic. tudo certo, então tá Alan. bom. Obrigado. Tá? Eu preciso fazer o check para saber se de repente não caiu uma conexão, não estou aqui falando sozinho, tá? Bem Então tranquilo. agora vamos falar, obrigado, vamos falar sobre a inovação na prática, então, né? Quais são os modelos que, em geral, as empresas estão implementando, tanto aqui na região oeste do Paraná, eu fiz questão de filtrar bem, de preparar um material que eu sei que tem funcionado, que nós temos cases reais, mas também no Brasil e mundo afora. Então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais daquelas formas que são mais utilizadas, tanto para inovação in-house e inovação aberta. Em relação a conceito, eu acho que não é necessário eu explicar, né? Inovação in-house é dentro dos negócios, né? Eu faço inovação com os recursos que eu tenho.
eu não abro ele para o mercado, tá? Então, em geral, se a gente fosse fazer um fluxo também de tipos de inovação, né, que fosse na prática, esse é o primeiro ponto, né? Não adianta eu sair para a inovação aberta, na maioria das vezes, né, sem eu estar praticando isso dentro de casa, né? A conceituação, que eu já tenho uma cultura de inovação implementada. Então, em geral, ele segue esse fluxo aqui. Eu implanto primeiro um para depois implantar o outro, tá? Então, e quando eu falo inovação aberta, né, a gente está falando em chamar fornecedores, chamar academia, chamar startups, a gente abra os nossos problemas, os nossos desafios. Então, aqui tem alguns setores que são mais difíceis, outros mais fáceis, dependendo, por exemplo, um fator importante aqui quando a gente vai falar de inovação aberta é a concorrência, né? Porque quando eu abro o meu desafio, o meu problema, todo o mercado vai saber, inclusive meus concorrentes. Então, eu preciso entender o que eu posso divulgar e o que não nesse caso. Mas, de novo, é um processo aqui que entra como primeira fase a in-house e a segunda fase, inovação aberta. Então, quais são os 3 principais tipos aqui de inovação in-house, inovação interna? Primeiro, programa de ideias, depois, bolsa de pesquisa e desafios. Lembrando que existem bem mais tipos e processos e modelos de inovação que eu posso implementar nas nossas empresas, nos nossos negócios, mas esses são os 3 principais que nós temos disponível aqui na região, que temos cases, que a nível de Brasil tem funcionado e a nível de mundo também. Vamos falar de um por um aqui rapidamente, são agora 19 e 27. Vamos falar agora sobre o primeiro, que é o programa interno de ideias. Lembram-se sempre, vocês estão vendo aqui que isso aqui é um funil também, sempre funil, quando a gente trata de ideias, o maior número possível de ideias entrando e depois um processo detalhado para serem trabalhados. Então, o modelo é esse. O que é um programa de ideias? São canais que eu monto, é a cultura da inovação que eu incentivo para que os próprios funcionários, né, como eu estou falando, que os próprios funcionários possam contribuir. Então, por exemplo, nós temos lá oportunidades que podem ser aproveitadas com ideias da equipe interna da empresa, nós temos problemas que podem ser resolvidos, nós temos desafios, nós temos sempre uma série de pontos que a gente pode utilizar um programa interno de ideias que possam ser resolvidos. Agora, de novo, preciso construir o fluxo. Em geral, esses tipos de programa de ideias, eles utilizam gamificação. Então, por exemplo, naquele do funil, né? Eu tenho a primeira fase. Então, um colaborador dando uma ideia, ele vai ganhar 5 pontos no programa de gamificação, né? Vamos trazer lá para... Agora eu vou citar aqui o programa lá do Mufato de troca de selinho por prato. É um programa, querendo ou não, logicamente de fidelização, mas é um game, né? Onde quanto mais eu compro, mais selo eu ganho e mais eu posso trocar. Um programa de ideias, por exemplo, a gente pode fazer da mesma forma, né? Então, as pessoas que mais dão ideias, mais vão ganhar selos. Aqui eu estou falando das etapas. Então, conforme a ideia vai passando da etapa, esse colaborador pode ganhar mais selos ou pode dobrar o número de selos. Lembram que entra 1000 e sai 10? Então, se chegar no 10, ele poderia ganhar a maior quantidade de selos. E esses selos depois, como é um programa de ideias utilizando gamificação, podem ser trocados por viagens, né, por vales e por outros prêmios. Então, ele é um programa, é um estilo que ele incentiva as ideias e a cultura da inovação nas empresas. Então, esse é um modelo, tá, que é bastante utilizável. Tem algumas plataformas disponíveis no mercado que são utilizadas para que os funcionários possam propor as ideias, né? Lembram aqui, ó, da caixinha, né? Não é caixinha que utiliza mais, são plataformas web, que no celular, que um colaborador, por exemplo, pode ter uma ideia e pode clicar ali e pode escrever a ideia. Então, tem várias formas aqui de a gente montar esse programa de ideias que gerem mais resultado utilizando até a gamificação, tá? Seguindo, qual que é o outro modelo, né, de inovação in-house? São bolsas de pesquisa, né? Nós tivemos agora, no começo do ano passado, uma parceria entre a UniOeste
e a Fundação Araucária de bolsa de pesquisa, tá? O que é essa bolsa de pesquisa? Nesse caso aqui, esse edital, né, que foi a bolsa de pesquisa para que as micro e pequenas empresas do oeste do Paraná fossem beneficiados, essa bolsa, ela pagava 80%, por exemplo, do salário de um pesquisador. O pesquisador é estudante, nesse caso aí foi de mestrado ou doutorado, onde a UniOeste e a Fundação Araucária pagavam 80% do salário. E a empresa, o negócio, pagava apenas 20%. E esse pesquisador, ele desenvolve os projetos que a empresa quer desenvolver de inovação. Então, esse é um outro modelo de inovação in-house, onde eu utilizo editais e bolsas de pesquisa para atrair pesquisadores para dentro do meu negócio, para que esses pesquisadores, sendo subsidiados por editais, por exemplo, desenvolvam um novo produto ou um novo serviço para mim, tá? Esse é um outro modelo utilizado no Brasil. Nós temos Fundação Araucária, CNPq, tem outras instituições que pagam bolsa, que financiam para que as empresas possam utilizar. E aí sim, logicamente, o pesquisador ele precisa escrever depois um artigo ou uma tese baseado naquele produto ou serviço novo que você implementou. Mas é uma boa também forma de você aplicar inovação dentro da empresa. Isso aqui é tudo através de contrato, gente, sigiloso, então é muito tranquilo esse tipo de inovação. E por fim, a gente falando aqui dos 3 principais modelos de inovação in-house utilizados atualmente, são os desafios internos, tá? Ele puxa um pouco para aquele programa interno de ideias, mas ele não precisa estar, por exemplo, tão estruturado, né? Um desafio pode ser um problema real, onde eu chamo uma equipe, geralmente interdisciplinar, para que ele possa resolver aquele desafio. E aí sim, sempre eu sugiro que a gente baseie-se em ganho financeiro, ou prêmio, ou algo assim para essa equipe que irá desenvolver a solução para aquele problema. Então, isso também tem sido utilizado para a inovação interna, a gente identificar desafios e oportunidades dentro da empresa, do negócio, da startup, chamar as equipes para que elas possam contribuir e depois disso, logicamente, comemorar e também beneficiar aqueles que resolveram esse desafio. Então, esse é um outro ponto, não é tão estruturado quanto um programa de ideias, mas são questões pontuais. Geralmente, eu recomendo que as empresas que querem começar a inovação interna aberta, comecem por desafios, né? Comece trabalhando devagar, estruturem um modelo, né? E comecem a implantar essa questão da cultura da inovação. Os desafios lembram que precisam seguir de novo aquele modelo do funil da inovação, né? As várias soluções entram aqui e conforme as etapas, elas vão retornando ou sendo canceladas, né? Para que passam para a próxima etapa, aquelas que vão ser vencedoras e serem implementadas, tá? Então, seguindo esse mesmo modelo. Agora, vamos ver aqui quem mais, quais são as campeãs de inovação a nível de Brasil. Eu vou acessar um link aqui, faço questão de acessar que seja online, que todos possam ter acesso, é da revista Valor, né? Então é um prêmio que é uma revista, né? Um canal de mídia que premiou as empresas campeãs de inovação, né? O ano passado. Então estão elas aqui, foram premiadas aqui agora por setores, tá? A Cargill, a Nestlé, a Bosch, Bradesco, a Embraer, são empresas que mais trabalham a questão da inovação. A Magazine Luiza, né, tem um case de sucesso, né, que é a Magalu, MRV, construtora, Natura, Whirlpool, que é dona da Electrolux, né, EDP, Axé, que é farmacêutica e ciência da vida, BRK Ambiental, Saint-Gobain, a Vale, Petrobras, 3M, Sul América. Então está aqui toda a relação das empresas brasileiras que foram premiadas em relacionadas à inovação. Eu sei que a Prati Dona Dulce também tem um prêmio, mas eu acho que é uma outra edição, uma outra organizadora do prêmio, mas acho que vale a pena, às vezes, a gente pesquisar, copiar e talvez verificar, agora já é dica para vocês, o que essas empresas estão fazendo para que eu possa também fazer um benchmark, né, entender e implantar alguma coisa que elas têm feito, tá? Então, relacionado as empresas que mais inovam são essas aqui a nível de Brasil, é o modelo mais atual. E agora, eu vou pedir para que vocês, para que a gente tenha uma participação e eu tome um gole d'água, vou pedir para que vocês respondam essa pergunta aqui no Mente,
Quais os principais desafios para implantar inovação in-house? Por favor, cliquem ali no mente.com e digite o código 45560802 e respondam exatamente essa pergunta. Quais os principais desafios para implantar a inovação in-house? Vocês viram que eu mostrei para vocês 3 modelos, né? O modelo de programa interno de ideias, o modelo de bolsas e o modelo de desafios. Existem outros modelos, né, que algumas empresas têm implantado, ou modelos mistos, mas quais os principais desafios que vocês podem perceber que nós temos hoje para que possa implantar a inovação in-house nos seus negócios, nas suas empresas? Vamos lá, por favor, clica lá no www.mente.com com esse código e respondam. Já vou compartilhar aqui as respostas. Dá um tempo aqui para que vocês possam ir respondendo. Perfeito. Desenvolver a cultura, equipe multidisciplinar, recurso financeiro, importante. Cultura atual, né? Desenvolver a cultura, a gente tem dificuldade, né? Para que as pessoas entendam o que é a inovação, entendam, às vezes, até da alta direção, né? Dos nossos negócios, né? De, poxa, tudo bem, vamos implantar inovação, mas eu não posso perder um centavo. Poxa, aí eu não consigo testar, não consigo validar, né? Então, a gente tem sim um risco, né, de quando a gente está implantando algo novo, a gente precisa entender que a gente precisa gastar menos, gastar rápido, né, perder rápido também e já retomar o processo todo de inovação, né? Engajamento da equipe, muito bom. Cultura atual, planejamento e rotina. Beleza, pessoal. Então, obrigado aí pela participação, tá aí no mente, né? Quais os principais desafios implantar? Entrou mais uma ali. Isso, coordenar-se, né, com dinheiro. Temos aqui uma resposta em espanhol. Seja bem-vindo, então, nossos amigos espanhóis. Vamos lá. Seguindo aqui, então, a nossa apresentação. Obrigado, né, essa questão dos desafios. Eu acho que principalmente, pessoal, cultura interna, né? Eu acho que se todos estiverem imbuídos da necessidade de se inovar para que a gente assuma a liderança, lembra da frase do Steve Jobs? Eu acho que isso é muito mais fácil, né? Daí é só escolhe a ferramenta, escolhe o modelo e testa, faz um teste para implantar algo novo, para que a gente possa medir se vai dar certo ou não o resultado. Mas a cultura interna eu acho que é a principal e isso vem lá da alta direção, né? Dos gerentes, dos proprietários, dos donos, dos acionistas e vem descendo. Então tem que ter um exemplo, né? De tolerância ao erro, né? De abertura, a gente testar, dar credibilidade para as ideias no primeiro momento, podem parecer até absurdas, mas testa, verifica, né? Isso vai dando exemplo interno dentro das organizações, das empresas, para que elas possam implantar essa cultura da inovação. Vamos seguindo aqui, então. Vamos falar inovação aberta. Nossa segunda etapa, 19h39. Inovação aberta, então, vocês perceberam, né, a diferença, né? Uma inovação interna, outra externa. Eu também selecionei aqui 3 principais modelos, né, que estão sendo aplicados pelas empresas hoje em dia. São os principais, não são todos, tá? Não daria para a gente falar de todos, mas que as empresas têm se utilizado. O principal deles, não sei se o principal, mas que mais tem sido divulgado, né, o mais famoso, né, são os hackathons, né? O que é um hackathon, né? Ele é uma maratona, em geral, tecnológica, né, voltado mais para os setores de informática, né, de TI, para que possam resolver problemas. Então, é uma maratona que tem horário de começo, horário de fim e toda uma preparação. Então, por exemplo, nós temos aqui sendo realizado todos os anos, exceto esse ano de pandemia, o hackathon lá do Show Rural, né, que ele é capitaneado pela cooperativa Copavel, em Cascavel. Então, são lá definidos alguns desafios de tecnologia, né, como melhorar a produtividade, como conectar
os equipamentos agrícolas e como melhorar a questão da previsibilidade ambiental do tempo, né? Então, uma série de desafios que são elencados. Esses desafios, eles são passados para as equipes e as equipes desenvolvem aplicativos e soluções rápidas, tá? Em geral, um hackathon, ele dura 24 horas de desenvolvimento até a apresentação do pitch, né? Que é a solução proposta para esses desafios. Então, são divulgados, né, para várias startups, para várias equipes, esses desafios, eles trabalham durante 24 horas a solução e, por fim, apresentam o pitch ou solução. Então, isso as empresas têm feito, né? Nós tivemos um hackathon também, um ano retrasado, com a Unimed em Cascavel, que foi muito bacana. É uma cooperativa de saúde, né, para quem não conhece, onde ela queria beneficiar os seus associados, seus cooperados. Então, ela elencou uma série de desafios, o Sebrae fez, né, todo o processo de divulgação desses desafios, de montagem das equipes, e as equipes trabalharam 24 horas para desenvolver a solução. Depois apresentaram, e algumas soluções dessas foram adquiridas e estão sendo, algumas estão ainda em desenvolvimento, mas algumas foram adquiridas, tem contrato com a própria Unimed. Então, por exemplo, aqui, empresas como a Petrobras, como a Natura, também tem realizado hackathons para que possa desenvolver soluções para problemas digitais. Tá? O outro modelo de inovação aberta são as parcerias com institutos de ciência e tecnologia, né? As universidades ou, enfim, laboratórios de pesquisa. Então, aqui, por exemplo, nós temos a UniOeste, que é a Universidade Estadual, nós temos aqui um local que se chama NIT, né? Que são núcleos de inovação tecnológica que eles têm o objetivo de fazer parcerias, tá? Então, as universidades, a Unimed aqui, mas a UniOeste, elas têm núcleos, têm habitats de inovação que servem para realizar parcerias, né? Querendo ou não, tem se evoluído muito, não tanto quanto nós necessitamos, mas a sensibilização desses institutos de pesquisa para a abertura de mercado, né? Para resolver problemas reais, para que as pessoas que são formadas nesses institutos ou os seus pesquisadores resolvam problemas reais. Então, através desses núcleos, né, a gente pode gerar inovação aberta. Vou citar um exemplo aqui local. Por exemplo, uma cooperativa como a LAR, instalada em Medianeira, né, a sua sede administrativa, ela busca um núcleo de inovação com um desafio, um problema ou um produto novo que queira desenvolver. Esse núcleo ele vai ativar os seus pesquisadores, os seus estudantes e vai propor uma parceria com bolsa ou algo assim para que possa desenvolver o processo. Então, é quase como um desafio, né? Mas eles são parcerias mais de longo prazo, de desenvolvimento de produto, de inovação mais disruptiva. Tá? Esse é um outro modelo de inovação aberta. Nesse caso aqui, terceiro, né? Nós já falamos do hackathon, já falamos de bolsas também, e agora vamos falar dos desafios. Esse também ele é igual ao desafio interno, porém ele vai para o mercado, né? Nós temos grandes portais aqui de desafios, como a 100 Startups, que é aqui do Brasil, é um grande portal de desafios, onde grandes empresas, por exemplo, ou médias, pagam um determinado valor para que esse portal divulgue o seu desafio e que startups do Brasil todo possam solucionar esses desafios. Então, aqui, como eu estou falando de inovação aberta, eles são divulgados os desafios, né? Nós temos também a plataforma SRI, depois eu vou falar um pouco mais sobre o Sistema Regional de Inovação, mas nós também temos desafios cadastrados lá. Então, eu simplesmente divulgo um desafio, que aí esse sim não tem nenhum problema em relação à concorrência, né? Não tem nenhum problema com propriedade intelectual, onde eu divulgo para o mercado que possa desenvolver a solução. Quando eu falo do in-house, são os colaboradores, né? Os fornecedores, as pessoas próximas
que vão desenvolver. Aqui é o mercado todo que vai ter acesso a esse desafio. Falamos dos 3 modelos, né? Falamos do modelo de inovação aberta utilizando hackathons, falando do modelo de inovação aberta utilizando desafios e as parcerias ICTs. Mas, de novo, quem são as maiores empresas que têm feito inovação aberta? Quais foram as premiadas? Então, aqui a gente tem um ranking, né, que aponta as empresas mais engajadas em inovação aberta no Brasil. É uma matéria aqui publicada no site da UOL, onde nós temos aqui o ranking, né? Ele utiliza também a fonte desse site que eu falei para vocês, do 100 Startups, tá? Onde foram aqui as primeiras colocadas na inovação aberta, tá? Primeiro lugar, a Natura. Em segundo, a empresa de aço, né, ArcelorMittal. Essa aqui eu tive o prazer de conhecer, um habitat de inovação lá em Belo Horizonte. O Banco BMG, EDP, Alelo, BASF, Raizen, a Unilever. A Raizen é uma cooperativa, né, instalada em Piracicaba, no interior de São Paulo, voltada à cana-de-açúcar, tá? A Unilever, Nestlé, assim. Então, essas são as 10 empresas que mais fazem inovação aberta, foram premiadas, né, a nível do Brasil. Depois eu encaminho esses links para vocês aqui, para que vocês tenham contato. Aqui outros setores, tá? E outras empresas em relação ao ranking que estão hoje aplicando e são reconhecidas aqui como as melhores a nível de Brasil, ok? Questão só de curiosidade. Seguindo aqui agora, então, quais os desafios, de novo, uma pergunta para vocês, quais os principais desafios para implantar inovação aberta? A gente falou antes da inovação in-house, da inovação onde eu monto meu processo do funil, eu consigo, com isso, estruturar e começar a aplicar a inovação dentro do meu negócio. Mas agora, para fora, né? Qual que é o principal desafio, né? Para que eu realmente já lance isso para o mercado? Entrem lá, fazendo um favor, no Mente, e utilize o mesmo código, tá? 45560802, para que vocês me ajudem a responder, tá? O código está aqui, 45560802, e respondam lá, fazendo um favor. Quarenta e cinco 560802. Vamos lá. Está aqui na tela. Tem o código aqui também para quem precisar, 45560802. Quais os principais desafios para plantar inovação aberta? Competir, né? Recursos financeiros. Sempre exige um investimento, tá? Quem escreveu essa questão, vocês viram que está aparecendo até maior, porque mais pessoas acabaram escrevendo, é que precisa investir um pouco mais, né? Para a gente realizar um hackathon, por exemplo, de investimento, sei lá, hoje de 20 a 40 mil reais, dependendo da abrangência, né? Se eu quero realizar uma parceria, por exemplo, com uma bolsista, com um núcleo de inovação, também preciso investir em pesquisador. Então, realmente, quando eu falo inovação aberta, é por isso que a gente coloca como um passo a mais, né? Eu começo primeiro implementando ferramentas de inovação interna, para que de dentro eu comece já com a cultura, e depois eu vou incorporando isso, e depois eu consigo ter mais recursos também para que eu possa realizar a inovação aberta, né? Aí que pagar a parceria, exatamente, né? Isso aqui, quando eu abro o mercado, em geral, eu preciso ou contratar, né? O que acaba acontecendo às vezes é que você faz contratos de promessa de compra, né? Por exemplo, eu vou encontrar uma startup. A startup me provou que consegue resolver um problema, um desafio, que eu aproveito uma oportunidade. Então, eu vou fazer um contrato com essa startup, que assim que ela me fornecer a solução e eu começar a economizar com isso, que eu comece a pagar ela, né? Então, não é sempre recurso financeiro que seja um problema, logicamente, ele sempre é muito bom para a gente aplicar a inovação aberta, mas eu posso fazer contratos de risco, né, com alguns desenvolvedores. Então,
não necessariamente que eu não posso fazer se não tiver recurso também, tá? Sigilo da informação, isso é importante, tá? A gente ainda tem uma cultura muito, né, a nível de Brasil, de não querer mostrar as coisas, né? Não, eu não vou mostrar aqui, eu tenho esse problema, não vou dizer para o mercado, ou não vou mostrar as minhas fragilidades, né? Também. E uma questão muito de abertura também de bancos de dados, né? Às vezes, uma startup, para resolver o problema de uma grande empresa, ela precisa dos dados da empresa, né? Da grande. E a grande, poxa, eu vou fornecer esse dado para essa startup. Será que essa startup não vai cuidar desses meus dados, né? Ela vai seguir a lei de LGPD? Será que ela vai tratar ou vai vender para um concorrente, por exemplo? Então, realmente, sigilo da informação é um dos desafios grandes aqui da inovação aberta, tá? Parceiros, né, que sejam de qualidade, isso mesmo, né, competir, proteção do conhecimento, daí sim, propriedade intelectual, né, isso também é extremamente relevante, né, no desenvolvimento de soluções e produtos, parceria justa, boas ideias, marketing, pagar a parceria, isso aí. Obrigado, pessoal, pela participação, tá? Então, por vocês terem colocado esses pontos, mas realmente eu acho que a gente tem percebido aqui que os desafios são exatamente esses e é o que algumas empresas já têm desenvolvido, vencendo, né, esses desafios aqui, ok? Vamos seguir, então. Já partimos agora para a última etapa do nosso bate-papo. Eu vou falar um pouco mais aqui agora sobre o ecossistema, né? Como a gente está falando de inovação aberta, nesse momento, a gente tem que falar do que eu tenho, né? Onde eu posso correr? Quem pode me apoiar? Quem pode me ajudar nesse processo de inovação aberta? Aqui é um slide que a gente utiliza no Sistema Regional de Inovação. Está aqui a logomarca do SRI e também Iguaçu Valley, onde nós temos todos esses atores aqui instalados na região oeste do Paraná. Então, nós temos aqui as grandes empresas, as startups, esse círculo, essa bola azul aqui bem grande. Depois nós temos as instituições de apoio, né, que estão aqui, que é todo o Sistema S, né, que são as instituições de fomento, de agricultura, de inventores. Então, aqui são as instituições de apoio, tá? Nós temos aqui também crédito, né? Então, nós temos aqui os financiadores, que é o BRDE, que é a Fundação Araucária, que é a Agência de Fomento, e outros aqui que podem ajudar, né? O BNDES tem uma linha também exclusiva para inovação, então temos as grandes empresas e as empresas inovadoras, temos as instituições de apoio, temos as agências de fomento, né? A grana. E também essa bola verde, nós temos os habitats de inovação, que são os locais onde estão instaladas, né, esses negócios inovadores ou apoiadas, né, ou deveria estar. Aqui nós temos os NITs, né, do Instituto Federal do Paraná, o NIT da UniOeste, aqui o Núcleo de Inovação da UTF-PR, temos aqui em destaque o Bioparque, né, como parque tecnológico, como incubadora, temos programas, né, como o Sebrae, por exemplo, tem o Startup PR, temos outros parques tecnológicos, como o PTI, a Fundetec em Cascavel, Unihub, a incubadora em Palotina. Então, tem vários habitats de inovação que também apoiam e fazem parte desse ecossistema. E aqui as instituições de ensino e pesquisa, né? As instituições que podem desenvolver as soluções. Aqui são a geração de conhecimento, né, de todo esse processo. Então, onde eu vou buscar se eu quero realizar ações de inovação aberta? No ecossistema, né? Outras cidades também têm outros modelos assim parecidos, mas é dentro desse ecossistema que eu preciso desenvolver. E para isso, aqui na região, nós temos o Sistema Regional de Inovação, que é uma ação do Programa UES em Desenvolvimento, onde nós temos uma governança regional, que discute ações, como o nome já diz, regionais para a inovação, políticas, ações. Tem o caderno de indicadores que o próprio Sistema Regional de Inovação publica, que é para medir como é que estamos de implantação da inovação na região oeste do Paraná e outras ações. Então, nós temos uma governança que é regional, que é o SRI. E temos também as iniciativas municipais, que a gente chama de Movimento Iguaçu Valley. Aqui na cidade de Toledo, onde está instalado o Bioparque, nós temos o Movimento Iguaçu Valley, né? São encontros que estão acontecendo presencialmente às sextas-feiras, no Habitat de Inovação, que é da Associação Comercial. Então, nós temos o Iguaçu Valley em Cascavel, Foz, Medianeira,
Marechal Cândido Rondon, Palotino, Biratã, tem vários movimentos, né, que têm se encontrado semanalmente, tanto digital como presencial, algumas cidades digitais ou presenciais, para que possam discutir inovação, para que possam falar inovação, para que possam discutir projetos, para que possam realizar parcerias. Então, se eu quero, por exemplo, desenvolver inovação aberta para o meu negócio ou me beneficiar dela, eu preciso me conectar. E um dos processos para que eu possa me conectar com o ecossistema é participar de movimentos, participar de eventos de inovação, de palestras, de meetups, do que eu puder, para que eu possa me conectar e aí sim pensar numa ação de inovação aberta que seja, que tenha um resultado melhor, para que eu possa já me conectar com a questão do fomento, com a questão da academia, com parceiros que podem desenvolver minha solução ou parcerizar em relação a desenvolvimento. Então, todo um processo aqui do ecossistema, por isso que é tão importante quando a gente fala de inovação aberta, para que a gente possa se beneficiar, tanto contribuir com o ecossistema como se beneficiar. E aí sim, utilizando esses movimentos que são totalmente gratuitos, né, e abertos, para que possa participar e você possa se conectar, tá? Então, já indo para a fase final aqui do nosso bate-papo, tá? Eu preciso falar aqui que empreendedores são agentes transformadores, né? A gente acredita no empreendedor, né? Tanto para realizar inovação aberta, como a inovação in-house, como utilizar de todo o ecossistema. Então, só que a gente depende de um ambiente favorável, né? E de empresas fortes. Então, a gente trabalha, né, com isso tudo, com foco no empreendedorismo, na competitividade, inovação e gestão. Então, a ideia aqui é que a gente crie novos meios de empreendedorismo para destacar como uma ferramenta de inovação, como transformadores de inovação. Se vocês estão acreditando, a gente acredita junto com vocês o tempo todo, tá? A gente é parceiro lado a lado dos micro, pequenos empreendedores, das startups e também desses grandes parceiros que são estratégicos, assim como o Bioparque. Vou falar rapidamente aqui de um resumo do que a gente discutiu como hoje, antes que eu entre aqui no momento de perguntas e respostas, para que a gente possa discutir um pouco mais aqui ou com maior profundidade, conforme vocês queiram. Vou deixar também 2 links aqui, um plus aqui, que são cursos online, que são gratuitos aqui pelo Sebrae. Já vou mostrar o portal para vocês também e o movimento Iguaçu Vale, como é que vocês fazem para participar. Dentro do resumo, então, nós falamos aqui de 2 modelos de inovação, né? O primeiro deles, inovação in-house, que é a inovação interna. Então, nós falamos aqui sobre 3 modelos que eu posso rapidamente implementar e que são mais utilizados, tá? Programas de ideias, né? Onde aqui eu posso implantar dentro do meu negócio. Se eu tiver 2, 3, 4 pessoas, eu sou uma pequena startup, eu posso sim implantar uma cultura da inovação através, por exemplo, de uma aplicação de desafio. Não precisa ter um programa de ideia estruturado, né? Posso também ter um pesquisador dentro do meu negócio. Então, são ações factíveis que eu posso implantar. Lembrando sempre do modelo de processo de funil, né? Que eu vou trabalhar o desenvolvimento das ideias e o descarte dessas ideias também, tá? Tão importante o desenvolvimento quanto o descarte também. A gente não tem que ficar investindo nas 1000 ideias que entram aqui. Eu vou investir naquelas que realmente têm mais chance de sucesso. De novo, né, os recursos sempre são finitos, então eu preciso escolher algumas ideias para que possam ser desenvolvidas, validadas e depois totalmente implementadas. Falamos depois, por fim, de inovação aberta, né? E também complementando sobre o ecossistema, que é conexão, né? Onde eu vou buscar o parceiro para inovação aberta, onde eu vou buscar o apoiador, onde eu vou buscar os empreendedores que possam propor soluções no ecossistema, né? E com isso, de novo, entram desafios, entram hackathons e entram parcerias com institutos de tecnologia. Então, são 3 principais formas, né, que as empresas têm utilizado hoje para aplicar a inovação aberta. Esse é o resumo do que nós falamos hoje, né? Os modelos de inovação in-house e os modelos de inovação aberta. Esse site aqui é do Sebrae. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o EAD. Na verdade, perdi o link aqui, mas vamos já. Eu copio e colo.
faço questão de mostrar para vocês qual é a dinâmica aqui, para que vocês possam saber um pouco mais sobre inovação, para que vocês possam acompanhar e entender o que está sendo feito. Não, está aqui já o link. Ó. Então, você, acessando aquele link dos cursos online, isso aqui é 100% gratuito, tá? Vocês podem escolher aqui no site o tópico, né? O que eu quero aprender um pouco mais, né? O que eu quero saber um pouco mais sobre cooperação, sobre planejamento, eu quero saber um pouco mais sobre inovação. Então, aqui vai aparecer os títulos que tem disponíveis sobre inovação. Então, esse é um curso online, ó. Estão vendo aqui? Tudo gratuito, ó. Gratuito, gratuito, gratuito. Então, eu quero saber um pouco mais aqui como desenvolver produtos e modelos de negócio, propriedade intelectual, modelagem financeira para startups, modelagem de validação de propostas, de valor, inovação e impacto startups, acesso ao mercado. Estão vendo aqui, pessoal? Olha a quantidade que tem de títulos, tá? Então, esse é um plus, o link depois eu colo aqui no chat para vocês. Está disponível, procurem, participem, entendam, tem qualidade, tá? Apesar de ser online, a gente tem melhorado muitos conteúdos, eu recomendo muito para que vocês se beneficiem desse portal que é do Sebrae, e são os cursos online. O segundo ponto que está lá, do link, eu não poderia deixar de esquecer, é o Movimento Iguaçu Vale. Então aqui, por exemplo, se vocês estão instalados no Bioparque na cidade de Toledo, vocês podem acessar o portal do iguaçuvale.com.br e aqui embaixo tem os grupos de WhatsApp. Estão vendo aqui? Nós temos aqui, acompanha o Iguaçu Vale nas redes, no Instagram e no YouTube, tem os encontros web, mas tem os grupos de WhatsApp. Então aqui eu escolho qual cidade eu quero participar. Se é Cascavel, Toledo, Marechal. Clicando na cidade de Toledo, que é onde está instalado o Bioparque, eu respondo essa pesquisa e dou enviar. E automaticamente eu já entro no grupo de WhatsApp do Iguaçu Vale. E de lá vocês vão receber os convites, vão receber todos os cards de divulgação de vários editais. Então vocês vão entrar dentro do ecossistema, tá? Vão ter acesso ao movimento Iguaçu Vale e começar a interagir com grandes empresas, com pares de vocês empreendedores, com instituições de apoio que estão nesses grupos aqui do Iguaçu Vale, tá? Então são os dois links aqui que eu quero deixar para vocês dentro dessa aula, né, desse BPK, para que vocês acessem. O conteúdo 1 são os cursos online gratuitos e o 2 é participar do movimento Iguaçu Vale. Finalizamos, então, nesse momento, né, com o resumo. E agora, Jocelyn, você está por aí? Vamos abrir, então, para a interação com os nossos participantes, pode ser? Vocês estão por aí ainda? Está sem o áudio. Está sem o áudio, agora está ok. Aí. Estamos aqui, sim. Então, agora a gente pode abrir para perguntas. Já temos algumas perguntas no chat. Se mais alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, também pode fazer a abertura do áudio e fazer suas colocações. Também a gente reforça que a pesquisa de satisfação da aula de hoje também já está disponível. O link está ali no chat. A gente gostaria que todo mundo respondesse, porque é muito importante a opinião de todos. Então, Alan, o Max, da Perceptron, uma empresa chilena que está aqui no Brasil, ele colocou 3 perguntas aqui para nós. Então, a primeira pergunta, ele gostaria de saber um pouco mais sobre os esquemas de parceria entre empresas em programas conjuntos de inovação. Quando uma empresa tem alguns recursos e outra empresa tem recursos complementares. Bom, vamos lá. Eu não sei se talvez não seria melhor ele abrir o microfone, se possível, também, né, para verificar se eu entendi. Mas as possibilidades de parcerias, ali, eu acho que são, Max, né, principalmente, né, que fez a pergunta, existem diversos tipos, né. Agora, se falando a nível de Brasil, nós temos aqui contratos de compra e venda que podem ser utilizados, contratos de contratação de bolsistas, né, que são espécies de, eles recebem dinheiro a fundo governamental, né, para que possam aplicar pesquisa aplicada dentro das empresas. Isso é um contrato que é feito com fundações que são de apoio, como a Fundação Araucária aqui no estado do Paraná. Então, temos diversos modelos de contratos de parceria e também com instituições de apoio, assim como o Sebrae, né?
O Sebrae, você faz uma parceria, faz um contrato e a gente te atende. Então, acho que o modelo é esse. São várias as formas, mas o modelo normalmente é de contrato mesmo e de parceria que são executados, né? Existe termo de cooperação técnica, existem vários modelos aqui, mas de toda forma a gente consegue sim realizar essas parcerias aí. Não sei se ele quer complementar, se eu entendi, se eu consegui responder quais são os tipos. Max, seria isso? Tá fazendo sinal que sim, Alan. Tá com a câmera aberta ali. Então, temos mais 2 perguntas do Max. Vamos lá. Então, a segunda pergunta, Alan, seria onde a gente pode encontrar esses programas de inovação aberta, no sentido de saber como 2 startups podem fazer uma inovação conjunta. Tá, então, primeiro ponto, né? Se eu tenho, aí uma questão de parceria, tá? Se eu sou uma startup e tenho outra startup e quero desenvolver, por exemplo, ou resolver um problema, ou desenvolver um novo negócio, uma nova oportunidade, eu faço a parceria entre a outra startup e desenvolvo o processo como um todo. Um outro ponto, e daí eu acho sim que esse é importante, é eu me apresentar, eu estar conectado no ecossistema. Eu estar, por exemplo, dentro do monitoramento do Sistema Regional de Inovação, que minha startup esteja sendo acompanhada por um projeto do Sebrae ou por algum parque tecnológico, porque com isso eu consigo estar presente, visível no ecossistema e ser chamado, né? Quando tiver algum desafio ou alguma grande empresa da região estiver solicitando que startups venham solucionar os seus problemas, que eu já esteja no ecossistema e que seja fácil ser encontrado, né? Eu acho que isso é tão importante quanto. Então, por isso que a gente sugere que se instale, que seja apoiado por Habitats de Inovação, que você sempre vai estar no radar, você sempre vai existir. Outras formas, por exemplo, é essa plataforma, que é da 100 Startups, são plataformas nacionais, não tem só essa, né? Tem a BS Startups, tem outras associações, onde eu me cadastro minha startup e, invariavelmente, eu recebo avisos, eu recebo comunicados dizendo, olha, a empresa X tem um novo problema, um novo desafio, você quer participar? Né? Ou nós teremos aqui, por exemplo, tem um hackathon, estou precisando de startups, de empreendedores que possam resolver esse meu problema. Então, por isso, primeiro, conecte-se, né? Eu, como startup, como empreendedor, preciso conectar ao ecossistema para que eu possa estar numa vitrine. E estando nessa vitrine, eu vou ter acesso a essas oportunidades aí de negócio, tá? Espero ter respondido de novo. Obrigada, Alan. Respondido, Max? Sim? Então, tá. Forçando também que todas as palestras que a gente já teve no programa, elas estão disponíveis no canal do YouTube do Bioparque. Então, se você perdeu alguma, tem interesse em ver os assuntos, é só entrar lá no canal do YouTube e acompanhar. Vamos para a terceira pergunta do Max, então. Os certificados, os cursos que você comentou, Alan, eles têm certificado? Tem, todos têm. Eles são emitidos após a prova, né? Tem todo um processo lá, tem prova, né? Tem participação, você tem que cumprir todas as atividades, mas sim são emitidos certificados no próprio portal. E tem muitas opções de cursos também, né? Bastante coisa, tem que aproveitar. Bastante coisa. Não só o Sebrae, eu estou puxando para o Sebrae, como eu sou do Sebrae, mas nós temos outras instituições aqui a nível do Brasil que também tem uma série de... Hoje, com a transformação digital, né, ficou muito fácil ter acesso à informação, né? Então, aproveite, né? Eu acho que o empreendedor hoje tem mais acesso do que nunca, só que ele precisa ter disciplina, né? Precisa ter foco e aí sim optar por aquele conhecimento que mais possa contribuir para o seu desenvolvimento. Legal, Alan. Temos mais uma pergunta do Márcio. O Márcio não está identificado o nome da empresa ou instituição, mas ele gostaria de saber, alguns de nós fazemos parte de grandes empresas em que estratégias, produtos, serviços não são definidos aqui. Que dicas você nos dá para inovar localmente? Boa pergunta, Márcio. Eu acho que, às vezes, né, eu, por exemplo, trabalhando numa filial, né, eu não tenho tanto acesso como se eu tivesse numa sede ou, por exemplo, num habitat de inovação, né? Eu citei o exemplo
da ArcelorMittal, que eu fui conhecer um Habitat de Inovação, e ela é uma empresa, uma fabricante, uma distribuidora, né, uma das maiores de aço do mundo, né? E se eu estou, por exemplo, num distribuidor, poxa, como é que eu consigo, né, propor algo, né? Eu não estou tão conectado ou não estou tão em evidência quanto se eu estivesse numa sede. Mas eu acho que, assim, não deixar de propor, né? Não deixar de provocar a inovação, né? Mesmo eu estando, às vezes, num local mais distante, com pouco recurso, eu acho que hoje essa transformação digital, ela proporcionou um acesso mais rápido de informações, né? Então, por exemplo, se eu trabalho num setor, sei lá, de recepção de grãos de uma grande cooperativa e estou lá numa unidade longínqua, né? Poxa, como é que faz? Hoje tem tanta web, tanta comunicação rápida que eu posso buscar um supervisor, buscar um gerente, buscar um diretor para propor alguma solução, que ficou mais fácil, né, essa questão da informação. Então, assim, é mais difícil, sim, por eu não estar naquele núcleo da inovação, né, não estar na sede, às vezes, mas hoje a ferramenta tem. Então, eu acho que tem que provocar, né? Eu acho que tem que se eu tenho uma boa ideia, por exemplo, relacionada a aproveitar alguma oportunidade ou resolver algum problema, é provocar o gerente para que chame o supervisor, para que chame um parceiro, que faça uma web, que você possa apresentar esse teu protótipo ou essa tua solução. Então, acho que não sossegue, né? É mais difícil, sim, mas hoje a gente tem ferramentas, né, rápidas para que a gente possa chegar na pessoa certa, né? Em geral, uma dica aqui, quando a gente vai, se eu estou, por exemplo, trabalhando numa média ou grande empresa, em geral, as pessoas que são responsáveis pelas áreas de inovação são muito mais abertas, né, do que as pessoas que estão trabalhando na parte operacional, na parte de processo. A parte de processo, ele tem meta, tem objetivo, ele está correndo, ele precisa colocar a máquina para funcionar. E as pessoas que estão responsáveis por inovação têm mais essa pegada de escutar, de entender, de te ajudar a desenvolver a ideia. Então, tem mais abertura. Então, às vezes, eu não estou conseguindo, pelo modelo normal, né, dentro da hierarquia, que eu busque alguém que esteja ligado mais à inovação ou até RH, para que eu possa propor essa ideia de melhoria. Respondido, Márcio. Espero ter ajudado também. Com certeza tem ajudado muito, Alan. Já está chovendo perguntas aqui no chat. Que legal, vamos lá. Vamos lá, é a intenção da aula, da palestra, então, quanto mais o público interagir, melhor, porque vai tornando a dúvida de um, daqui um pouco é a dúvida do outro, e a gente vai repassando mais conteúdo, né, Alan? Sim, vamos lá. Então, o Vitor, ele coloca aqui, o Vitor Hugo. Boa noite, Alan. Muito boa a sua apresentação. Eu gostaria de entender mais sobre o Sebrae Tech. Quais requisitos a empresa precisa ter e como é o processo de contratação? Legal. É um processo de credenciamento, como eu falei, ele não é contratação. A contratação ela acontece após você ser credenciado, né? Então, tem todo um processo de credenciamento. Sugiro que digite Sebrae Tech, Sebrae Paraná, ou ao contrário, Sebrae Paraná primeiro, depois Sebrae Tech, vai ter um site lá exclusivo em relação a isso, onde tem lá todos os requisitos. Se eu quero ser fornecedor ou se eu quero me beneficiar do Sebrae Tech como micro e pequena empresa. Então, entra lá, tem todos os requisitos, as comprovações que são exigidas para que você possa se credenciar. E depois que você é credenciado, você entra na base de fornecedores. E aí você vai receber ordens de serviço, né, para que você possa atender as empresas. Então, aí sim é a contratação. A contratação ela é por serviço, ela é um pouco burocrática, né? De novo, né, o Sebrae utiliza recurso público, então, de novo, tem que ser transparente, tem que ser lícito, tem que ter concorrência, mas tem funcionado. Então, primeiro o credenciamento está lá no site, as exigências, depois as contratações são feitas conforme os clientes vão comprando esses serviços do Sebrae e o Sebrae vai repassando para as empresas. Tá? Obrigado aí, Vitor Hugo. Então tá, obrigada, Alan. Temos mais uma pergunta, agora o Vitor da Guardian Tech.
Empresas pequenas, muitas vezes com 1 ou 2 sócios, conseguem manter o ritmo de inovação limitado. É melhor quantidade de inovação ou qualidade? Digo, um bom produto inovador a cada 2 anos é melhor que um a cada 6 meses nesses casos? Boa noite, Vitor. Obrigado aí pela pergunta, tá? Difícil, hein? Difícil responder isso, porque não tem uma regra, cara, quando a gente está falando de inovação, né? Logicamente que o que a gente tem empregado é que quanto maior a densidade, a quantidade, mais probabilidade eu tenho de acertar. Lembram lá quando eu mostrei para vocês, né, fiz o desenho do funil. Então, quanto mais ideias eu tenho, mais chances de sair algumas boas eu vou ter lá no final. Então, o que eu sugiro é, cara, escreve, tá no chuveiro, escreve, tá conversando com alguém, tomando uma cerveja, escreve, no celular a ideia, tá discutindo com o fornecedor, escreve, com o cliente, principalmente, né, que vem muita ideia dos nossos clientes, né, são as ideias as melhores no geral, porque é o cara que vai comprar depois, né, essa nossa inovação. Então, escreve, gere quantidade, para que você tenha depois mais opções de testar, né? Lembram, algumas ideias eu vou descartar, outras ideias eu vou querer melhorar um pouquinho e outras ideias eu já vou testar, vamos ver se funciona. Então, de novo, eu acho que é melhor quantidade nesse caso, né? Para que eu tenha mais opções para testar rápido e verificar se o mercado aceita, se o cliente compra, para que eu possa ter mais chance de sucesso depois lá na frente, tá? Boa pergunta. Ok, obrigada, Alan. Obrigada ao pessoal que tem mandado as suas perguntas, que está interagindo conosco. Temos mais uma pergunta, mas antes eu gostaria de reforçar que hoje é a primeira aula do módulo de inovação com o Alan. Semana que vem nós teremos a presença do Glauco Veloso dos Santos, falando um pouquinho sobre como criar uma cultura de inovação. Também nesse módulo nós teremos o porquê de inovar, captação de recursos financeiros, propriedade intelectual e o fechamento com o case de sucesso da Networld Agro, que é uma empresa residente aqui do Bioparque. Então, tem muito conteúdo muito interessante que vai agregar muito para as empresas. Timaço, hein? Muito bom. O Marcelo da Pigma já colocou uma pergunta aqui no chat também. Tem alguma dica prática para tornar esse funil de seleção de ideias algo mais fluido e ágil? Sim, no geral, tem algumas metodologias, tá, que as empresas utilizam, né? Tem algumas de solução de problemas, de análise das ideias. Então, assim, ferramenta agora, eu não tenho nenhuma que eu poderia mostrar ou algo assim, mas existem sim critérios. Em geral, pessoal, como que a gente recomenda, principalmente para pequena empresa ou para startup, né? Que vocês criem uma espécie de um comitê, né? Que esse comitê possa analisar alguns pontos principais. Quanto custa, né? Qual é o custo de implementar essa ideia e qual é o retorno que ela pode dar, que eu possa colocar, por exemplo, ela é uma ideia de implementação rápida ou de médio ou longo prazo. Então, eu definiria como primeiro passo critérios de análise das ideias, tá? Com relação ao investimento de grana mesmo para implantar, tempo, pessoas envolvidas e o retorno que ela pode dar. Então, são 4 pontos, por exemplo, que eu sugeriria para que vocês analisassem. Depois disso, eu criaria uma espécie de um comitê ou de um grupo, né, que pudesse fazer essa análise, né, com pessoas, por exemplo, que fossem interdisciplinares, né, e depende, logicamente, do tamanho do negócio, né. Se eu tenho 3 pessoas só na empresa, não adianta eu criar um comitê de 3, porque eu já tenho os 3 que vão analisar a ideia. Mas se eu já tenho uma empresa de 10, 20 funcionários, eu vou pegar ali 3, 5 ou 7, vou montar um comitê de análise dessas ideias, tá? Fica mais fácil, né, de novo, para que a gente possa ou passar para frente a ideia dentro do funil ou devolver para aquele que deu a ideia para que possa reescrever esse modelo, tá? Então, defina critérios de avaliação de ideia e depois reúna um grupo para que possa tomar as decisões. Obrigada, Alan.
Temos mais uma pergunta do Max aqui. Onde podemos achar modelos de contratos para fazer parcerias de inovação? No geral, por exemplo, se eu vou fazer uma parceria de inovação com um núcleo que está instalado numa instituição de ensino, eles já têm modelos, tá? Então, eu entraria em contato, por exemplo, com o NIT da UniOeste, né? Estou falando aqui de uma universidade que está aqui próxima ao Bioparque e solicitaria um modelo de contrato de parceria. Ou senão nós temos também, gente, o melhor formato é Google, né? É a gente colocar contrato de parceria, inovação e buscar os modelos na internet. Mas, em geral, são contratos de parceria que as instituições de ensino e pesquisa já têm o modelo. Então, aquela que mais te interessa, aquela instituição de ensino que mais te interessa, eu pediria o modelo dela. E se não tiver, buscar no Google. E se mesmo assim ainda não conseguir, procure o Sebrae. Nós temos consultoria em relação a contratos, né, consultoria jurídica, onde a gente pode também ajudar esse empreendedor, tá? Assim como também, acho que propriamente o Bioparque pode ajudar, ou algum mentor, né, que tenha essa especialidade aí. Isso mesmo. Qualquer dúvida, as meninas, a Daniela e a Janice, que prestam todo o suporte de mentorias para as empresas, elas podem estar auxiliando e direcionando a um mentor que vai poder auxiliar. Exatamente. O primeiro caminho é o próprio Bioparque, né? Se é uma empresa instalada, né? E se o Bioparque não conseguir resolver, ele vai acionar um parceiro do ecossistema para que possa ajudá-lo. Isso mesmo. Ok, Max? Então, se mais alguém tiver perguntas, quiser colocar no chat, abrir o áudio, fazer sua pergunta, pode ficar bem à vontade, que ainda temos um tempinho. Reforçando que a pesquisa de satisfação ainda está acontecendo, então quem não respondeu e puder responder, vai ser de grande valia para a avaliação da aula de hoje e para todo o programa também. Alan, não sei se você gostaria de comentar mais alguma coisa referente ao conteúdo, alguma coisa que você acha que é importante também reforçar. Não, eu acho que em síntese, como eu já fiz o resumo, né, Zilei, eu acho que está tudo certo. O que eu estou mandando agora são os links lá dos cursos online, né? De novo, né? Os cursos online, eu acho que no caso, por exemplo, ali da empresa chilena, empresas que são estrangeiras, não tem nenhum problema de poder participar, tá? O que talvez peça é um CPF válido na hora de você fazer o login. Então, talvez daí teria que utilizar o CPF de alguma pessoa que fosse local aqui para que você possa fazer o curso, tá? Então, talvez tenha essa dificuldade. Qualquer coisa você me avisa, sei lá, pelo próprio Bioparque, se não conseguir acessar os cursos, tá? Agora que eu me lembrei disso, né? Como são estrangeiros, a gente tem um certo desafio relacionado a isso, tá? Acabei de colar no chat, então, ali do Movimento Iguaçu Vale, que eu recomendo a todos que possam participar, e também o site do Sebrae com os cursos. É isso, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. De novo, o meu objetivo também era aprender, conseguir aprender com essas perguntas, né, com a participação de todos, com a tua apresentação também, com a tua articulação aqui, acho que foi muito fluido. Adorei estar aqui, né? Espero que em outros momentos a gente possa abordar também outros assuntos. Espero de coração que vocês tenham também aprendido, né? Mais um pouquinho, né? Ou reforçado alguns pontos que eu trouxe aqui. Fiz questão de selecionar coisas muito práticas, né? Não trazer teoria, trazer coisas que eu tenho visto acontecer, tanto nas micro e pequenas empresas como nas grandes empresas. São ferramentas, são atividades que têm dado resultado. Então, eu acredito muito nisso, como eu já vi acontecer, e recomendo para que todos possam implantar. Reforço o nosso apoio, né, para os negócios, para os empreendedores que estão aqui presentes, e também a parceria com o Bioparque Sebrae, que a gente está cada vez mais avançando, e eu tenho certeza que isso aí gerará excelentes resultados para o futuro, tá? Obrigado, fiquem bem, fiquem com saúde, né? Se cuidem ainda, né, nesse momento tão delicado, mas estou aqui também sempre à disposição, tá bom? Nós que agradecemos, Alan, a parceria com o Sebrae e o Bioparque
tem cada vez estado mais fortalecida nos projetos, então é muito importante a tua participação. Eu acho que todo o conteúdo que você expôs é muito aplicável para as empresas. A gente consegue fazer um filtro, ver o que cada um aplica para si, mas todo mundo conseguiu tirar um pouquinho, eu acredito. Nós agradecemos, então, mais uma vez a presença de todos. Obrigada. Semana que vem nós teremos mais uma aula do módulo. Então, já gostaríamos de estender o convite para todos. E se mais alguém tiver alguma pergunta, ainda temos algum tempinho, Alan? Acredito que não. Então, obrigada. Até semana que vem. Boa semana para todos. Boa noite. Isso aí. Falou, valeu, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado aí Obrigada. pelos agradecimentos, pelas palavras de carinho lá, tá? Desejo muito sucesso a vocês nessa jornada empreendedora. Grande abraço. Obrigada. Abraço, Alan. Valeu, Alan. Até mais. Buenas noches para todos, que estén bien. Boa noite, Max. Buenas noches a todos.